Como estão todos? Agora aqui da minha casa, né? Matando a saudade da família, pelo menos. Eu tô aqui de volta pra gente poder conversar um pouquinho, né? Ainda nessa realidade virtual que parece que vai nos acompanhar por mais um tempinho. Eu peço licença à espiritualidade amiga e amparo para que a gente seja instrumento, né? Bons instrumentos de acordo com a nossa boa vontade. Na data de hoje, aliás, domingo, Dia dos Pais, parabéns a todos os pais aí, né? Que possivelmente vão nos ouvir. Que Deus os abençoe a missão e a tarefa. E que a semente do amor, através da paternidade, cada dia mais cresça e floresça. Então, hoje eu separei um assunto para a gente conversar que tem feito muita parte do nosso dia a dia. Né? Eu já conversei com vocês aqui sobre a questão da pandemia e seguindo nessa linha, quando a gente foi conversar sobre o novo agendamento de palestra, eu falei, olha, eu quero trabalhar um conceito que está todo mundo falando aí e que eu quero saber como é que a gente vai lidar com isso. E hoje eu vim aqui pra gente conversar sobre uma coisa que tá todo mundo chamando de novo normal. Então, pra gente poder fazer partir de um ponto bem nivelado, vamos recapitular aqui. Nós estamos atualmente atravessando uma pandemia mundial. Uma pandemia, óbvio, né? Tem que ser geral. E a nossa realidade tá diferente. O nosso dia a dia tá diferente. Máscara, luva, álcool gel, né? Antes a gente via essas coisas só em lugares bem específicos e determinados. E isso agora tem feito parte da nossa realidade por uma questão de necessidade, de prevenção, de saúde. Então, aí eu começo já questionando. Essa realidade hoje em dia, a gente já acostumou? Ela já se normalizou? A gente vai sair de casa para dar uma caminhada, a gente chega no meio da rua e fala, eita, esqueci minha máscara, volto em casa correndo e busca a máscara. Né? A gente sente uma vontade de espirrar perto das pessoas e a gente segura porque, meu Deus, o que vão pensar e agora? Então é toda uma diferença no convívio, no dia a dia, na forma como a gente lida com as coisas que antes eram completamente inofensivas e normais. Né? Então nós estamos vivendo hoje uma nova realidade, tentando buscar no dia a dia, dentro dessa realidade, uma nova normalidade. E o que seria hoje em dia, normal? Normal é aquilo que é comum. E quando a gente busca a raiz da expressão comum, a raiz da palavra comum, a gente chega na expressão comum. Como assim? O que o outro tem de mim que eu me identifico? Eu olho para alguém e falo, aquele fulaninho ali faz isso igual a mim. Então nós temos esse ponto comum. Né? Então perto dessa pessoa eu posso agir assim, sem julgamentos. E assim a normalidade vai se construindo na convivência. Né? A normalidade que parte do comum, que é da identidade, da identificação do comum. O que eu tenho do outro em mim e o que tem em mim do outro, que a gente se identifica mutuamente o tempo todo. E hoje em dia,
a nova realidade, ela exige que diversos níveis de comum sejam reconstruídos. Não importa se é amarelo, verde, vermelho, preto, branco, negro, caucasiano, asiático, brasileiro. Todos nós somos solo férteis e possíveis vítimas dessa situação da pandemia. Um vírus nos igualou a todos, nos colocou no mesmo patamar. Então, todo esse processo de identificação está se renovando diante da realidade que a gente está vivendo. Agora, algumas pessoas começam a falar das melhoras que estão vindo no sentido de na Europa as coisas estão melhorando, em tal lugar do mundo, na China já está melhorando, aqui daqui a pouco vai melhorar. E aí a galera tá falando desse novo normal, de como vão ser as coisas depois. Existem aqueles que falam, vai voltar do jeito que era. A gente já tá tudo igual. E aí que eu começo a refletir. É aqui que a gente vai começar a conversar. Porque dentro das realidades de hoje, de agora, da correria, dentro do olho do furacão dessa pandemia, nós estamos desconfortáveis. A gente não pode mais sair de casa sem estar mascarado, sem ter dentro da bolsa ou da mochila um vidro de álcool, sem escutar alguém espirrar e a gente ficar alarmado. Nós não podemos enterrar e nem velar os nossos entes que partem. Carlos, mas você é espírita. Você devia saber que a gente deve amar os nossos queridos e os nossos próximos enquanto estão aqui conosco. É verdade. E essa é uma reflexão que essa pandemia está trazendo. Porque culturalmente nós temos o hábito do velório, do enterro. E hoje em dia isso foi tirado da gente. Nós estamos fadados a perder pessoas, a possibilidade de perder pessoas sem dizer adeus. Ou até breve, no nosso caso aqui, né? Mas isso assusta. Isso mexe com a capacidade da gente de reflexão dessa realidade. E o que eu estou tentando fazer aqui não é desesperar ninguém, mas é lidar justamente com a realidade para que a gente saiba como agir e não reagir diante das coisas. Nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos aprender a tolerar a frustração da qual a gente tanto foge. Nós somos seres que buscam comodismo, conforto, tranquilidade e tudo aquilo que nos impele a mudança, que tira a nós mesmos da zona de conforto, a gente evita. E aí de repente chega esse vírus e fala, vocês não vão poder mais ficar quietinho aí não. Sabe aquele irmão chato que você tem? Você vai ter que conviver com ele todos os dias, porque você vai ter que ficar confinado dentro de casa com ele agora. A sua esposa, que você passa o dia inteiro no trabalho fazendo hora extra, porque você não está mais aguentando o convívio com ela. Vocês vão ter que se acertar. Os seus pais ou os seus avós, que você só vai ver uma vez perdida no ano. Alguém precisa assumir as responsabilidades de comprar remédio, de ir no mercado, de fazer companhia.
porque agora eles não podem sair, agora eles são grupo de risco. A situação, ela nos impulsionou para dentro da unidade máter da sociedade, que é a família. O afastamento social nos mostrou a importância do bem viver com os nossos próximos, mais próximos. Os filhos, os pais, os avós, marido, mulher. E o contato mais difícil de todos, o nosso conosco mesmos. Porque a quantidade de tempo livre que nós estamos tendo à disposição para ficar em contato com a nossa realidade, com a nossa intimidade, é muito maior do que antes. O tempo que antes nós desperdiçávamos no trânsito, indo visitar amigos, colegas, indo a festas, a programas sociais, hoje a gente precisa ficar em casa, a sentar no nosso quarto, na nossa cama, pegar um livro, olhar nossa carinha no espelho e olhar de novo, e olhar de novo. Arrumar o guarda-roupa, lavar a nossa roupa, limpar o nosso quarto e limpar de novo e arrumar de novo as nossas roupas, separar de novo de uma melhor forma, olhar os álbuns, procurar fotos antigas, sentar para conversar bobagem com a mãe, com o pai, com o irmão. Nós aprendemos a valorizar as pequenas coisas que nos fazem rir, as pequenas coisas que servem de gatilho para aflorar bons sentimentos. Porque senão, o convívio conosco mesmo, de uma forma hirta, rígida, extremamente austera, iria nos dirigir por um caminho da ansiedade, da cobrança excessiva. E não é isso que a gente quer. A gente liga às vezes o jornal e a gente vê lá: o Brasil tem média de mortes de 1.000 pessoas, 1.100, 1.200, 900, 800. Recentemente a gente liga o jornal e BUM! Explodiu uma bomba no Beirute, no Líbano. A última contagem deram 110 mortos. E isso a gente ainda questiona. Por quê? Por quê? Lá na Gênese, que foi um livro escrito na codificação em 1868, tem um pedaço que diz assim: mudanças são seguidas sempre de dor e sofrimento, em razão da nossa não observância das diretrizes preconizadas por Jesus. A necessidade do amor e da fraternidade. Meus amigos, Deus não é um pai que nós precisamos temer. Não é um pai punitivo. Deus nos oportuniza todas as chances da observância do amor, do aprendizado do amor, pelo amor e através do amor. Não tenham dúvida que quando chega a oportunidade que nos tira da zona de conforto, que nos causa algum tipo de sofrimento, foi porque nós já desperdiçamos a oportunidade do aprendizado pelo amor. E aí eu trago de novo essa realidade.
novo normal, primeiro, o que é que fez nós chegarmos a essa realidade? Pandemia, vírus. Estamos todos emocionalmente doentes. A corrida exagerada, o materialismo exacerbado, o egoísmo se desdobrando em infinitos sentimentos mais baixos, o orgulho estimulando a competição acirrada, sempre nos fazendo melhorar, não por nós mesmos, mas para superar alguém ou algo, ou alguma coisa. E tudo isso, pensa no nosso corpo. Se uma célula adoece e nós não cuidamos dela, ela vai tomando conta das outras e de repente o nosso corpo todo manifesta uma doença. Nosso mundo é um corpo, cada um de nós é uma célula. Nós adoecemos coletivamente o nosso planeta. E esse momento não é um castigo, não é punição. Este momento é uma oportunidade de reflexão, para que a gente analise o que fizemos para viver esta normalidade, esta realidade de hoje, como contribuímos nos adoecendo todos os dias e adoecendo o nosso planeta de uma forma coletiva. E aí, transportamos essa pergunta para um novo normal, para o que está por vir. Porque, me desculpa, mas eu não consigo escutar os jornais e ouvir assim, morreram 1.200 pessoas. E tornar isso normal para mim. Não tem o que eu fazer no sentido de revoltar, não, mas é refletir dentro das minhas capacidades e das minhas possibilidades o que eu posso fazer para mudar, não o que já está posto, mas o que a gente está chamando de novo normal. Sabe por quê? O que nos trouxe até aqui foi o nosso padrão de vibração psicoemocional adoentado. Foi colocar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade à frente das nossas decisões. Tanto as individuais quanto as coletivas. Cada hora que eu escuto que uma tragédia dessa aconteceu, que uma pessoa pereceu diante dessa realidade, isso mexe com a minha parte divina aqui dentro. E eu penso comigo mesmo. Que Deus nos abençoe e nos auxilie para que nesse processo nós aprendamos a amar. Simplesmente amar. Fazer dessa oportunidade toda um processo de reflexão para nós conseguirmos rever as nossas atitudes na valorização da família, do próximo mais próximo, dos pequenos prazeres, das risadas bobas. Aprender a cultuar o terreno sagrado do lar. Entender que o excesso na vez da materialidade não nos leva a lugar nenhum. Porque de repente um vírusinho desse tamanho pode pegar a mim, a você, a qualquer um de nós.
e nos levar. E tudo aquilo que materialmente a gente angariou, a gente não vai conseguir carregar. Lá no capítulo 4, no versículo 16 da carta de Paulo aos Coríntios, ele diz o seguinte: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, no entanto, se renova dia a dia. Nós somos imperfeitos. E por mais que às vezes a gente leve algumas porradas da vida, nós não temos às vezes a capacidade de ressignificação disso tudo para modificação das nossas matrizes e dos nossos padrões de ação. Mas a nossa essência se renova todos os dias, sentindo, crescendo, nos melhorando internamente. A nós, eu aqui agora, ó, consciencialmente, cabe olhar para minha carinha no espelho quando eu cometer os meus erros e os meus deslizes, sem ser complacente, mas olhar para mim e falar: tá certo, tudo bem, não foi dessa vez. Porque nós somos assim imperfeitos, mas na mesma proporção que existir humildemente esse processo de reconhecimento, que exista a força de vontade para que a gente continue estudando, para que a gente continue investindo energias na nossa melhora e no nosso crescimento. Uma situação como essa nos faz pensar muita coisa. E diante de algumas perguntas, dá pra gente... Porque assim, existe uma divisão entre o que nós estamos vivendo hoje. Porque o que a gente está vivendo hoje está posto, está aí. Eu tenho escolha de sair de casa sem máscara. Mas isso é assumir, por exemplo, a responsabilidade de pegar alguma coisa e perder a minha oportunidade, a minha vida. Ou pior, é pegar alguma coisa, não saber, trazer para dentro da minha casa e privar o outro que está comigo aqui dentro da oportunidade da vida dela. Então o que está posto, está posto. Cabe a nós agora a resiliência, a força, a fé para passarmos por esses dias. E no equilíbrio da razão e do sentimento, cabe a nós a reflexão do que faremos com o que virá. O que faremos desse novo normal? A questão e a grande lição dessa pandemia, de agora, atualmente, é que somos todos iguais. E engraçado, porque na teoria a gente vive falando isso. Aí é preciso um vírus desse para que a gente realize que isso é assim. Somos todos iguais. Uma outra lição, mas isso não é uma lição, isso é uma oportunidade. É que toda vez que nós escutarmos essa expressão novo normal, nós pensemos o que eu posso fazer para transformar esse novo normal em um normal melhor. Porque se nós mantivermos os mesmos padrões de ação materialista, egoísta, vaidoso, orgulhoso, o corona vai passar. Mas depois vem outros. Vem outras coisas. Porque a nossa essência não se melhora
Essa é a oportunidade que Deus está nos dando para que nós abracemos o processo de transição desse planeta de forma mais calma. É estranho, diante de tanta coisa acontecendo, falar que é mais calma. Mas pensem bem, nós estamos no começo do século 21. Nós estamos no começo do terceiro milênio pós-passagem de Jesus. Muitas mudanças em diversas escolas religiosas têm sido anunciadas. Cada uma com seu entendimento, cada uma com as suas nuances. Há alguns anos atrás, nós vivíamos o pavor da bomba atômica, do fim do mundo, pum! Onde duas nações estavam ali, não, eu vou fazer uma bomba maior que a sua e... Tá. Aí de repente vem essa pandemia. Por que eu estou colocando isso? Nós já estivemos na iminência de diversas catástrofes. E algumas delas nós já vimos acontecer. O convite a essa mudança está sendo feito reiteradamente. E cada vez que nós desperdiçamos essa oportunidade, esse convite ele vem com um pouco mais de dificuldade. E não é porque Deus é ruim, mas é porque nós, como co-criadores da energia do mundo, porque nós somos baterias vivas emanando energia o tempo todo, nós escolhemos nos manter numa energia ruim. E o que a gente planta, necessariamente a gente colhe. E aí eu fico me questionando. Hoje, o que eu tenho feito da minha vida? Como eu posso honrar o tempo que eu ainda terei oportunidade de viver por conta do tempo que eu já perdi? E um momento como este é fundamental para essas reflexões. Porque são vidas que estão sendo perdidas todos os dias. São famílias que ficam sem avós, sem avós, sem filhos, sem pais, sem mães. Sabe aquela história de valorizar o pequeno? Olha para dentro de casa. Como é que eu tenho distribuído carinho para aqueles que me cercam? Como é que eu tenho utilizado os valores que eu recebi da minha família? Ética, moral, amor, amizade, carinho, fraternidade. E isso dentro de casa. Dentro de casa. Lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 5, tem um item 9 que diz o seguinte. Livro Céu e Inferno, capítulo 5, item 9. A Terra está sofrendo uma crise. E tudo isso para se tornar um mundo maduro e, portanto, melhor.
As desordens atuais, que tanto nos assustam, são os prenúncios de uma nova ordem que fará a Terra elevar-se na escala dos mundos. Isso na Gênese. A codificação é do século XIX. Nós estamos no século XXI. Quanto tempo se passou? E quão atual é isso? Até agora, nós vivemos essa realidade hoje porque valorizávamos o desprezo da simples e da boa convivência, nos enclausurando por opção, nos tornando inacessíveis porque não gostávamos de lidar com a diferença de opinião dos outros. Esquisitice, sabe? Mentíamos, arrumávamos desculpas e hoje tudo que a gente quer é poder encontrar aquela criatura que a gente julgava mais chata e inconveniente e dar um abraço. De tanto que o contato faz falta. É preciso que nós repensemos o que vínhamos fazendo para não repetirmos um novo normal igual ao que a gente já viveu. É preciso que nos esforcemos para que tudo o que está acontecendo seja uma mola propulsora para um normal melhor. O convite da mudança está aí, batendo a nossa porta. É preciso que a gente tenha lucidez para entender o que tudo isso está querendo nos dizer e fazer do amanhã um novo melhor. Um novo normal, aliás, né? Um normal melhor. E um último destaque, antes de contar uma historinha pra gente encerrar. O novo assusta porque a gente não conhece. Porque o novo vem de encontro com tudo aquilo que eu já sei e fala, você não sabe nada. E realmente não sabemos. É preciso agora o exercício de duas coisas. A humildade da nossa pequenez diante dessa realidade e a fé que tudo vai melhorar. Para que possamos fazer das nossas atitudes planejadas no amor, na fraternidade, na solidariedade, que são sentimentos que lamentavelmente nós tivemos que esperar toda essa turbulência para que fossem reavivados dentro do nosso coração, perdendo pessoas como consequência dos nossos equívocos durante tantos anos atrás. Estávamos e ainda estamos coletivamente doentes. É preciso nos postar diante de nossas emoções e refletir sobre elas. O que as nossas alegrias nos dizem, o que as nossas tristezas nos contam, o que a nossa ansiedade exige de nós. Dar atenção a nós mesmos e nos equilibrar. O isolamento
O isolamento de hoje, que é a regra para nossa segurança, eles nos mostram o valor da convivência. E nós não podemos normalizar esse isolamento, sendo que dentro das leis divinas existe uma lei que chama lei de sociedade, porque viver coletivamente é necessário para nossa evolução. E hoje nós nos achamos limitados nessa necessidade que temos por conta da nossa imprevidência. Não podemos normalizar isso como se fosse algo comum. Eu cheguei de viagem e tudo que eu queria era abraçar muito certas pessoas. E além de não poder por conta da realidade, fica o constrangimento. Então é preciso que nós reflitamos sobre o que é o novo normal. Quando é que vamos poder sair de casa e respirar sem a limitação de uma máscara? É preciso cuidar da nossa natureza, equilibrar aquilo que a gente chama de necessário para evitar o supérfluo, dar valor aos nossos próximos mais próximos, amar mais, entender a nossa igualdade, ricos, pobres, letrados, ignorantes, todos filhos de Deus. Todos navegando no mesmo barco. E essa é a beleza da vida. Essa convivência é que nos torna melhores. A troca é que nos engrandece. Me despedindo já, porque eu já estourei o tempo aqui. Um aprendiz chegou para o seu mestre e perguntou: muita gente já deve ter me ouvido contar essa historinha. Mestre, o que eu faço para buscar minha paz? E o mestre olhou para ele e disse: procure o caminho do meio. Eu aprendi sem entender nada. Se isolou nas montanhas e meditou longos tempos. E quando achou que já estava completamente liberto de todas as vicissitudes, voltou para o mundo. E quando voltou para o mundo e viu as dificuldades do relacionamento, da convivência, da tolerância, na diferença, ele se desequilibrou com muita rapidez. E percebeu que tudo aquilo que ele havia meditado era teórico. E ele voltou ao mestre: mestre, como eu faço para buscar a minha paz interior? E o mestre olhou para ele e disse: busque o caminho do meio. E ele, revoltado com o mestre, disse: mestre, tá doido? Só fala essa história, esse caminho do meio. Se jogou no mundo, nas sensações. Se tornou basicamente um filho pródigo das sensações. E quando não tinha mais como se perder, cansado de sofrer, voltou ao mestre. Na convivência do dia a dia eu também não consegui a iluminação, mestre. Como eu faço para buscar a minha paz interior? E o mestre de novo disse: busque o caminho do meio.
Nós vínhamos como esse pródigo até agora, fazendo tudo no impulso material, buscando tudo, impelidos pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa materialidade, e não dávamos valor às pequenas coisas. Agora nós estamos isolados, mas também sentimos falta do mundo, da convivência, da aglomeração saudável. O caminho do meio é o equilíbrio entre a razão e as sensações. É o amor. O caminho do meio é a costura que precisamos fazer entre o convívio em sociedade e o equilíbrio de nós conosco mesmos, no nosso isolamento íntimo. Que esses momentos nos sirvam de reflexão para que façamos um amanhã um normal melhor. Que escrevamos novas histórias mais equilibradas, mais sensatas, mais amorosas, mais fraternas. E que quando alguém falar assim, logo, logo tudo volta como era antes, batam o pé e digam, se Deus quiser, nós sairemos disso transformados para melhor. Muita saudade de todos vocês. Fiquem com Deus. Um forte abraço.